Mais um episódio do Seguro Certo Pode aqui no nosso canal, agradecendo você de maneira muito especial por estar conectado conosco, por ter se inscrito no nosso canal e por ter habilitado aí o sininho, assim você recebe as notificações de todos os vídeos novos que a gente coloca no canal. Se você que está assistindo pela primeira vez ainda não fez isso, pode fazer, por favor, inscreva-se no nosso canal e habilita o sininho, você vai receber as notificações aí. Muito bem, nosso episódio de hoje vai continuar falando de seguro residencial. No episódio anterior, nós já falamos de seguro residencial, falamos uma série de coisas, e foi naquele episódio que eu aprendi que o seguro residencial tem como principal cobertura o incêndio, e as demais coberturas devem ser colocadas como opcionais. E foi por isso que nós convidamos para estar conosco mais uma vez a nossa queridíssima amiga que sabe tudo de seguro, Dora Aguiar. Dora, bem-vinda. Oi, Gera. Uma felicidade de estar aqui de novo com você e trazendo para os nossos consumidores todas as informações de como contratar um seguro certo para não ter problemas, né? Então, seguro certo pode, né? Exatamente. Errado não pode. É segurocertopode.com.br. Vai lá no nosso site. Muito bem. Aliás, por falar em site, aqui tem um QR Code, tá vendo? Esse QR Code aqui dá acesso direto ao nosso site. Se você pode digitar, como a Dora disse, segurocertopode.com.br, ou pode escanear esse QR Code aqui com a câmera do seu celular, você também vai entrar direto no nosso site. Lá você vai encontrar todos os links, o link do YouTube para assistir os nossos episódios com imagem e som completo. Vai ter também o link do Spotify para você apenas ouvir os nossos episódios. Fala, Dora, o que mais? E tem outros vídeos interessantíssimos lá para todo mundo assistir. Tem muitos vídeos, exatamente. Tem muitos vídeos. O nosso site é como se fosse uma sala de visita, a recepção do nosso podcast. Por lá você entra e a gente te recebe de braços abertos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Dora, seja bem-vinda também, já te falei. Muito obrigada, meu querido. No episódio anterior, não é bem no episódio anterior, mas no episódio que nós falamos de seguro residencial, eu aprendi que a principal cobertura é o incêndio e que as demais coberturas são opcionais, a gente tem que falar para o corretor que quer assinalar aquilo. Eu quero falar sobre isso com você. Porque eu fui para casa, quando nós gravamos aquele episódio anterior... Do incêndio, né? O incêndio é o principal, né? Eu disse algo diferente agora? Não, é que você tratou como seguro residencial, né? Nós fizemos o episódio do seguro incêndio que fala que a cobertura principal de qualquer prédio, empresa, residência, condomínio, é o seguro incêndio, né? A cobertura principal e básica a ser contratada. Exato. Mas a gente precisa assinalar outras coisas. E eu queria falar com você sobre essas outras coisas. Por exemplo, o que mais esse seguro pode cobrir? O que mais no imóvel a gente pode cobrir? Eu sei que tem uma lista imensa de coisas e não dá tempo da gente falar aqui sobre todas as coisas, fazer uma lista grande, porque a gente respeita aqui o tempo do nosso vídeo, que é o tempo determinado por quem está nos assistindo. Mas eu quero ver o que é que dá tempo da gente falar, assim, de maneira rápida e sucinta. Quantas coisas mais a gente pode aproveitar para assegurar no momento da contratação desse seguro? Gera, eu vou falar aqui das coberturas assim principais, né, mais colocadas dentro de um seguro residencial. Sim. Entre elas, depois de contratado a cobertura de incêndio, colocado lá o valor certinho do imóvel, né, para o incêndio, você vai contratar uma cobertura que chama vendaval, de extrema importância. Vendaval, isso. É perigoso. Na cobertura de vendaval, o que ocorrer é de destelhar a sua casa, de arrancar o rufo, as calhas, tem cobertura. Vamos supor que nesse vendaval que arrancou essas coisas aí, telhas e rufos, e molhou dentro da sua casa, estragou a pintura da sua casa, ou danificou algum equipamento lá, o seu computador, sua televisão, tudo está dentro da cobertura de vendaval. Sim. Outra cobertura importante dentro do seguro residencial, cobertura de danos elétricos. Antes de falar de danos elétricos, deixa eu fazer uma pergunta sobre o vendaval. Pode fazer. Vamos imaginar o seguinte, deu uma ventania e
esse vendaval arrancou o rufo, arrancou a telha da minha casa, alguma coisa assim, e esse objeto foi atingir o carro do vizinho, o telhado do vizinho, estraguei alguma coisa na casa do vizinho. O seguro vai me ajudar ou vai pagar esse dano também da casa do vizinho? Vai pagar o dano que causou as coisas que arrancou da sua casa e colidiu com alguma outra coisa, um carro, a outra casa do vizinho. Em razão do vendaval. Em razão do vendaval, está coberto. Sim, ótimo, muito bem. Segue, vamos falar então de danos elétricos. Danos elétricos. Danos elétricos vai cobrir todos os equipamentos eletrônicos que você tem em casa, a máquina do portão eletrônico lá da sua casa. A máquina do portão eletrônico. Esse queima. Dá um trovão lá na China e Queima. a máquina do portão eletrônico queima. Minha máquina queimou 50 vezes, eu não aguento mais. Tem cobertura. Agora nossa, vamos lá, vai. Vamos lá. Então, tem cobertura se o chuveiro queimar, se a televisão queimar, se qualquer equipamento eletrônico queimar. Equipamento de som, interfone. Interfone, o interfone da casa também tem cobertura. Então, assim, é uma cobertura também de extrema importância. Por exemplo, regiões do estado de São Paulo acontecem muito danos elétricos. Então, assim, tem algumas cidades, né, que tem o custo do dano elétrico até mais caro, Gera, do que a cobertura de roubo, né? Porque as redes elétricas têm oscilações, oferecem maior risco, Às vezes acontece um dano elétrico, Gera, só da energia acabar, e quando a energia volta, ela volta forte e às vezes acontece de queimar os equipamentos. Muita coisa, exatamente. Numa chuva forte também, uma queda de raio, às vezes cai um raio do lado da sua casa e provoca a queima dos seus equipamentos. Essa questão de acabar a força, voltar acima da tensão nominal e danificar muito, acontece muito, por exemplo, com o modem de internet. Sim. Danifica o modem da internet. Sim. E aí você tem que ligar na companhia, repor isso, etc. e tal. Está assegurado. Então, tudo isso você vai estar protegendo no seguro residencial da sua casa. Mas tem que falar para o corretor, não é? Exato, Dona? porque às vezes... Porque se você contrata simplesmente um seguro residencial, ele vai cobrir de maneira principal contra incêndio e as outras coisas você precisa assinalar. O que acontece é o seguinte, quando todo mundo pensa em fazer o seguro residencial, as pessoas ficam mais preocupadas na cobertura de roubo. Né, Gera? Todo mundo, isso é fato, né? Mas o corretor vai orientar, né, a pessoa a contratar a cobertura de danos elétricos e de vendaval. E nós aqui do Seguro Certo estamos aqui para dar essa dica. Não esqueçam de contratar o vendaval e o dano elétrico para proteger os seus bens também. Mas tem que contratar o roubo também, né? Com certeza. Porque a contratação do seguro residencial, ela tem como premissa, né? Tem como principal cobertura o incêndio, não é isso? Que nós falamos naquele episódio anterior. Então, se eu quero realmente que a minha casa esteja protegida contra o roubo, eu tenho que assinalar isso, dizer isso para o corretor na hora da contratação. Isso. O corretor de seguros, ele tem a função, né? Ele tem o conhecimento técnico e a função de orientar o cliente do que contratar. Mas nós estamos aqui para dar as dicas para o consumidor, porque se aquela pessoa que estiver fazendo o seguro para você esquecer, hoje você já sabe, né, Gera? Tem uma coisa muito importante que eu acho. Por exemplo, na hora de fazer a contratação de um seguro, todo mundo fica, logicamente, preocupado com o preço que vai pagar do prêmio mensal, etc. E a gente procura fazer os ajustes para caber no orçamento e tal. Se eu, na hora de contratar a cobertura de roubo, por exemplo, ou de vendaval, seja lá de qualquer que seja o item, se eu fizer uma contratação, por exemplo, de 5 mil, 10 mil reais para vamos pegar aqui o roubo como exemplo. Eu coloquei 10 mil reais no roubo. E o ladrão entrou na minha casa e levou uma televisão que custava 15 mil reais. O que vai acontecer, Dora? Você só vai receber o valor contratado na sua pólice, Gera. Então, assim... Não importa o que eu tenho dentro de casa. Você vai fazer o boletim de ocorrência, vai informar o que roubou, vão fazer os orçamentos para ver o valor do seu prejuízo que aconteceu e vai ver o que você tem de cobertura na sua pólice. Então, se você contratou só 10 mil e o valor total do seu roubo é 15, Gera... Sinto muito, né? Sinto muito, mas você só vai receber 10. Então, o corretor de seguro... ele está ali para dar uma consultoria também. Para fazer um levantamento dos seus bens. Para fazer um levantamento dos bens, para falar exatamente de quanto que deve contratar de vendaval, porque às vezes é uma casa grande, às vezes é uma casa pequena.
Então, assim, você vai dar uma olhada, vai conversar com o proprietário e perguntar quanto que você gastou para fazer de rufo, de calha. Olha, quanto que você tem de bens aí para a gente contratar a cobertura de dano elétrico? Quanto que custou aquela TV nova que você comprou? Para a gente somar. Sabe que me ocorreu uma coisa? Eu não aguento, eu preciso aprender. E eu sei que você está aí assistindo a gente, você também quer aprender, porque é muita informação para mim. Eu fiz a contratação, eu fiz direitinho. Quem me assessorou na contratação do meu seguro foi a Dora Aguiar. E eu fiz tudo direitinho. Fizemos o levantamento dos nossos bens, fizemos vendaval, cobrimos tudo. E o seguro está em curso. No meio do ano, eu resolvi trocar a geladeira. E a minha geladeira, que valia 3 mil, eu mandei embora e comprei uma geladeira de 7 mil reais, 10 mil reais. Quem sou eu? Tudo bem, eu entendi sua pergunta. O que vai acontecer? Eu preciso informar a seguradora? Eu preciso fazer um ajuste? Pode. E tem 2 ajustes importantes para ser feito que eu vou aproveitar aqui para falar, tá, Gera? Sim. Que seja a geladeira ou uma TV maior que você comprou. Eu usei a geladeira como exemplo, mas pode ser qualquer coisa. Você tem uma cobertura de roubo de 15 mil e você compra lá um bem mais caro, né? Então, você pode procurar o seu corretor ou a pessoa que você fez o seguro e pedir para subir aquela cobertura de roubo. Para acolher esse novo bem. Esse novo bem. Agora, vamos supor que você teve um sinistro. Vamos falar de um dano elétrico. Não vou nem falar do roubo. Vamos falar de dano elétrico. Você tinha uma cobertura de roubo de danos elétricos de 20 mil reais. Aí, nesse dano elétrico que você reclamou, que aconteceu na sua casa, que queimou os bens, o prejuízo foi um total de 15 mil. Sim. Quando a seguradora te indeniza, é deduzido. Então, você fica com uma cobertura de 5 mil só de danos elétricos. E vamos supor que ainda falta 8 meses para acabar a apólice. Você tem que procurar o seu corretor para pedir que seja feita uma reintegração da importância segurada, para que ela volte à cobertura de 20 mil reais. Aí você paga um prêmiozinho da diferença e você volta a ter aquela cobertura de 20 mil. Porque senão vai ser reduzida em razão da indenização que você vai... Isso é importante de fazer, Gera, porque se acontecer outro dano elétrico e queimar de novo nesse prejuízo de 15 mil... É meio difícil em 8 meses, mas se for uma época de chuvarada, se for uma época de... Olha, uma dica muito legal. De novembro a março é só chuvarada praticamente no Brasil todo. Então, se for essa época, pode ocorrer de novo, sim. Então, se você precisar acontecer um sinistro e você precisar ser indenizado pela seguradora, verifique qual é o valor da dedução e peça para o seu corretor. Às vezes acontece, Gera, de usar toda a verba num prejuízo. Sim. Às vezes acontece. Então, não esqueçam que se tiver um sinistro, se você usar o sinistro no seguro residencial, de um dano elétrico, de um roubo, depois procurar o corretor, falar, olha, eu recebi tudo certinho, mas eu preciso daquela cobertura que ela se mantenha. Continuar sendo coberta. Então, vamos fazer uma reintegração da importância segurada. Muito boa dica, porque às vezes você passa por um sinistro, recebe o seguro, continua pagando o prêmio mensal, achando que está segurado, e a verba acabou. Ele usou a verba, né? Ele teve um sinistro... Se você não pedir a reintegração, isso não vai acontecer. Mas geralmente o corretor procura. Mas é bom a gente saber. É uma dica para o consumidor nosso aí, né? Exatamente, maravilhoso. Dona, o que mais, além de incêndio que é automático, o vendaval, o roubo, o que mais a gente poderia falar em uma pequena lista dentro do tempo aqui do nosso vídeo que está acabando, né? Seria necessário a gente... porque está acabando porque a gente conversa demais. Vamos lá, então. Nós dois falamos muito. Olha, dentro do seguro residencial é importante contratar essas coberturas que nós já falamos, que é o vendaval, dano elétrico, o roubo. E eu vou falar para vocês também, se a casa de vocês tem muitos vidros, contratem a cobertura de vidros. Vale muito a pena ter a cobertura de vidros. E também a cobertura de responsabilidade civil familiar. É uma cobertura, Gera, que você contrata caso tenha algum problema com o vizinho. Às vezes você vai fazer uma reforma no seu imóvel e aí acontece algum problema, você danifica a estrutura da casa do vizinho por causa da reforma que você fez. Isso é interessante. O vizinho entra com uma ação contra você.
A cobertura de responsabilidade civil é justamente para suprir essas... Para pagar uma ação judicial movida por alguém de algum ato que você cometeu, né? Sem querer, mas aconteceu. Então, muito bom. Essas são as principais coberturas do seguro residencial. A produção preparou para mim uma coisa muito interessante aqui, que é uma pergunta feita, eu não usei nenhuma pergunta dessa, mas está escrito assim, ó. Tem coberturas que o seguro pode achar, que o segurado pode achar que exista para ele colocar na seguradora e que a seguradora pode não aceitar? Eu vou explicar. Por exemplo, a cobertura, às vezes a pessoa acha que numa enchente vai ter cobertura. Então, vamos pensar numa enchente. A enchente é quando o rio transborda e você mora perto do rio e transborda e entra toda a água na sua casa. Na sua casa. Não tem cobertura. Isso não tem cobertura. Algumas seguradoras, eu não vou dizer todas, têm cobertura de alagamento. Mas a cobertura de alagamento não quer dizer nada sobre rio próximo. O alagamento é quando não tem o escoamento da água corretamente ali, não tem o bueiro naquela rua tal, aí, entendeu? Sim. Ou alguma tubulação que rompeu. Ou entupiu. Aí entupiu, aí provocou aquele alagamento. Algumas seguradoras aceitam. Então, se você pensou nessas coberturas, então, quando for contratar o seu seguro residencial, peça para olhar o contrato, peça para ver se essa seguradora que estão te oferecendo aceita esse tipo de cobertura. Tem algumas que sim, tem outras que não. É mais difícil a aceitação para essas coberturas. Eu tenho um amigo que guarda dólar em casa, guarda dinheiro em casa. E estão falando aqui, já acabou o tempo, mas é só um minutinho para a gente falar sobre isso. Dinheiro guardado em casa entra no seguro? A cobertura de roubo não vai amparar roubo de joias, roubo de dinheiro e obras de arte. Obras de arte. Aqui tem um seguro específico, né? No caso, obras de arte tem seguro específico, mas não cobre dinheiro, não cobre joias, não cobre quadros, tá? Estão fazendo pressão, estão fazendo pressão para acabar. Pessoal, acabou, não tem jeito, mas nós vamos continuar. Vamos fazer outro episódio sobre isso? Vamos. Então já fica aqui o convite. A gente vai terminar esse episódio para o vídeo não ficar muito grande, porque senão fica chato de assistir. E nós vamos fazer outro episódio sobre isso, lembrando você que você deve fazer a sua inscrição no nosso canal, clicar no sininho para que você receba as notificações. Fala, Dora, o que você quer falar? Não esqueçam de entrar no nosso site. Olha aqui, ó, tem um QR Code aqui, põe o QR Code aí, ó. Esse QR Code você escaneia e vai direto para o nosso site. Lá você vai ser a recepção do nosso podcast, a nossa sala de visita. Mas se você não quiser escanear aqui ou tiver dificuldade de fazer isso, é www.segurocertopod.com.br. Eu espero vocês lá, né, Geira? Eu te peguei no pulo, porque não precisava falar o www, porque todo mundo já tem www. Tchau, pessoal. A gente volta no próximo episódio. Obrigado.